Como se prospecta clientes de consultoria? Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Vargas, sou consultora empresarial e eu ajudo consultores como você a fazer consultorias de valor que se vendem sozinhos. Então hoje eu bolei um conteúdo bem legal para ajudar você, né, que é consultor e que precisa vender serviço, a aprender exatamente essa mágica, como conseguir encher seu funil de clientes para nunca ficar sem vender. Se você está ligado nisso aí, fica até o final do vídeo, porque você vai entender assim, como você faz assim, esse processo de prospecção rodar para não passar aperto. Então fica comigo. Primeira coisa que eu queria falar, né, nesse vídeo, que eu acho que é importante para nivelar, porque eu não conheço aqui você ainda. Inclusive, você pode deixar um comentário aqui, né, para a gente te conhecer um pouco mais, o que é que você faz, se você já é consultor ou se você está assim, interessado em atuar com essa profissão. O que é prospecção? Quando a gente quer entender uma palavra, ajuda muito no sentido original. Então eu vou pegar o sentido original dessa palavra prospecção. Então nós temos dois sentidos. Um deles é se tornar mais visível para as pessoas. E tem um outro sentido que é usado até no segmento imobiliário, que é procurar um terreno. Mas tá, como isso se aplica no sentido de vendas e empreendedorismo? Bom, nesse sentido está muito mais ligado a clientes e serviços. Então tá, aplicando no sentido original, está ligado quando eu quero me tornar visível ou quando eu procuro pessoas com quem eu quero trabalhar. Tá vendo? Ele tem uma ligação com o sentido original. Uma coisa importante que nós devemos pensar é que tem dois tipos de prospecção, a prospecção ativa e a prospecção passiva. A prospecção ativa basicamente está mais ligada a coisas diretas, como ligações, contatos, né? Tudo que, vamos dizer, eu vou mais ativamente em direção ao cliente. É bem fácil de entender, não é? São ofertas diretas. A prospecção passiva, ela é um pouco diferente. É como se nesse tipo de prospecção eu construísse pontos de contato para que o cliente me encontrasse e pudesse fazer um contato comigo. Como o nome já diz, eu não vou até o cliente, é como se fosse indiretamente eu me deixo encontrar. Por que eu estou falando isso logo no início desse vídeo? Isso ajuda você a entender um pouco, né? Porque essa é a base do processo de prospecção. Ajuda você a entender tudo que vai vir adiante quando a gente começar a falar do tema consultoria, que é o que interessa a gente. Então fica até o final que você vai entender melhor. Na verdade, existem muitas estratégias de prospecção. E a gente vai aprender, né, até na nossa experiência, quais se aplicam mais para o nosso segmento, para o tipo de serviço que a gente vende. Então, mas é bom a gente ter consciência que existem várias, para que a gente possa até mesmo testar. Agora, um outro ponto muito importante é: por que um consultor precisa saber prospectar? A primeira coisa que a gente precisa pôr na nossa cabeça é que um consultor precisa aprender a vender. Vender é como se fosse o ganha-pão. Se você for um excelente técnico, isso faz muita diferença. É claro, porque uma consultoria de valor, ela se vende sozinha. Como a gente sempre diz, a consultoria bem feita, que encanta o cliente, né? Ela é um vendedor também. Ela faz parte do seu time de vendas. Mas é muito importante a gente ter uma rotina e habilidade de estar sempre prospectando. A gente tem que aprender como funciona a regra do jogo, principalmente no sentido de venda de serviços de confiança, que está ligado a vendas de consultoria. Para a gente poder estar sempre mantendo o nosso funil de vendas cheio de novos clientes. Porque se a gente não vender, a gente pode ser excelente técnico, mas não ter, vamos dizer assim, não conseguir se fazer conhecer. E isso pode determinar o fim, vamos dizer, da possibilidade da nossa empresa existir. Um outro problema é que se você quer ter qualidade de vida e conseguir, né, ser bem remunerado por um valor justo, você vai ter que aprender a transmitir valor para o cliente. O cliente vai ter que... Porque uma coisa, principalmente com serviços, é você saber transmitir ao cliente o valor do que você faz. Eu não estou falando aqui de marketing mentiroso, não. Eu digo é você conseguir fazer o cliente perceber o valor de uma coisa intangível, né? E a gente vai aprendendo isso... Tem várias maneiras que a gente até fala muito no canal, aproveita, segue a gente que você vai aprender. A gente fala demais sobre isso.
E se você aprender como entregar valor, isso vai influenciar muito no poder de vendas, de melhorar a sua taxa, né? A taxa que você vai cobrar e da recorrência. Então, você tem que aprender a vender. Não é só, vamos dizer, ser excelente técnico que vai ser importante para você, não. Se você souber vender, que envolve tudo isso, você vai ter uma remuneração justa, qualidade de vida, que é tudo que nós queremos, não é? Mas vender consultoria, isso, muito cuidado. Não é você chegar a pegar marketing por si só, essas estratégias de marketing que são usadas para qualquer tipo de produto e aplicar para venda de serviços, porque algumas delas não funcionam. Às vezes elas têm feito o contrário. Então você tem que aprender como vender o serviço de consultoria. E algumas coisas você vai ter que aprender no seu nicho. Você vai trabalhar em relação a isso, investir nisso, para com o tempo você, vamos dizer assim, dominar essa arte de vender o seu serviço. Essas ações que eu estou falando aqui, elas têm que ser organizadas, tem que ter uma estratégia, tudo isso para aumentar o valor do que você faz aos olhos do cliente, do prospecto. Porque o prospecto seria o potencial cliente, as pessoas com quem você tem contato. Bom, então acho que já está claro para você que está aqui comigo até agora que você precisa aprender a vender, ponto final. Com isso já definido, vamos prosseguir. Talvez você possa me perguntar agora, quando que eu devo começar a investir em aprender a vender? Eu diria para você o seguinte, melhor coisa é você começar a investir no início, se você puder. Eu tiro, vamos dizer assim, a lição a partir de nós dois aqui, eu e Getúlio, que começamos com a Excel. Nós, quando começamos, nós trabalhamos muito na área técnica, muito tempo. E a gente começou dentro de uma oportunidade como a maioria dos consultores. A gente não começa, às vezes, pensando, vou montar uma empresa de consultoria, fazendo um plano de negócio, uma coisa formal. A gente começa com uma oportunidade e nós agarramos. Só que com o tempo a gente descobriu que era um contrato bom e aquele contrato estava acabando. E a gente percebeu que não era tão fácil assim pegar outros clientes, né? E aí a gente notou que na nossa graduação e todos os outros estudos que nós fizemos, né, pós-graduação, nós nunca tínhamos aprendido a vender. E nós tínhamos que correr atrás. Eu acredito que, com exceção das pessoas da área de vendas, né, a maioria não aprende a vender, né, na graduação. Então, esse é um desafio que todos nós enfrentamos, né? Nós, de uma maneira geral, que trabalhamos com consultoria. Nós não aprendemos essas técnicas e algumas dessas técnicas não se aplicam diretamente à venda de serviços de confiança. Algumas técnicas muito arrojadas, acabam gerando uma barreira. Então, quando nós começamos a correr atrás, estudar, testar, ler muito a respeito, aprendemos, fizemos treinamentos de marketing tradicional e aí a gente foi vendo o que aplicava, o que não aplicava. Foi uma jornada um pouco longa, né? Nós já tem bastante tempo, né, no mercado, para a gente descobrir o que dava certo e o que não dava. Então eu sugiro a vocês, assim, não percam tempo, porque o tempo que vocês vão perder pode ser, vamos dizer, a diferença entre a vida e a morte do seu negócio. Se vocês investirem logo no início, isso vai fazer muita diferença. O que vai acontecer com você se você não souber vender? Eu vou falar com você pela minha experiência. Você vai viver na corda bamba, né? Porque você não sabendo vender, você nunca vai ter certeza, você não vai conseguir ter um fluxo contínuo de propostas e isso vai te deixar super inseguro, né? Você vai viver tenso, estressado, porque dinheiro tira o sono da gente, sim. E uma outra coisa que eu ainda considero pior é que você vai trabalhar muito e você não vai conseguir transmitir valor do que você faz. Então você vai acabar vendendo seu serviço por um preço, uma taxa baixa. E isso dá um senso terrível para a gente, quanto consultor. Você sente que não está sendo valorizado. E é difícil reajustar o valor do seu serviço uma vez que você vende ele por uma taxa baixa. É complicado. Não sei se você já passou por isso, comenta aqui comigo, mas quando a gente vende o nosso serviço por uma taxa baixa a primeira vez para um cliente, dificilmente você consegue reajustar. Então, é fundamental a gente aprender essas estratégias de fazer, vamos dizer, o cliente perceber o nosso valor. Uma outra coisa muito importante, por que você tem que começar isso logo? É que o funil de vendas de consultoria,
né, ele tem um prazo. Normalmente, não é que é regra, mas ele, dependendo, claro, de alguns pontos que esquentam, vamos dizer assim, a lead, que esquentam, vamos dizer, o prospecto, normalmente leva um tempinho. Então, se você começa a investir do dia 1, você tem tempo de estar sempre gente, vamos dizer assim, clientes já, vamos dizer, aquecendo ali, desenvolvendo um relacionamento. Se você demorar, pode ser que leve tempo até que você tenha um segundo cliente. É como se você está sempre mantendo alguma coisa no forno. Então, você não passa tanto aperto. Agora aqui, eu queria deixar um recado para quem está começando com consultoria. É muito importante você começar certo, né? Então, eu estou falando aqui, se eu pudesse dar um conselho para o meu eu do passado, eu vou dar esse conselho para você que está começando. Fica ligado. Começa certo, sim. Entenda bem o seu modelo de negócio. Se você não sabe o que é um modelo de negócio, eu já gravei um vídeo sobre isso, está no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Telegram. Você tem ainda um conteúdo para download especial para você usar, né? É um tutorial que ensina você a montar o seu modelo de negócio de consultoria. Ajuda muito você ter uma visão do seu modelo de negócio antes de começar, para você já pensar nisso. Então, se não sabe, aproveita essa dica e segue lá o canal, entra no canal e segue a gente no YouTube também, vai te ajudar pra caramba. Depois, define o seguinte. Tem 5 pontos aqui. Você tem que definir a sua identidade como consultor, descobrir quem é que você ajuda, qual é a solução que você, vamos dizer assim, que você traz para essa pessoa, onde que essa pessoa está, onde que ela fica e como que você vai chegar até ela, como você vai se fazer conhecer. Esses 5 passos aí são os passos básicos. Agora, se você é um consultor que já está no mercado, o que eu poderia dizer para você? Aprenda a reavaliar seu modelo de negócio. Se você já faz isso, ótimo. Se não faz, dá uma olhada lá na dica que eu dei do Telegram, dá uma olhada, reavalia esse modelo de negócio, né? Vocês sempre podem comentar com a gente via direct, né? Ou nos outros canais que a gente tem, se você tem alguma dúvida, mas é muito importante entender isso. Isso vai te ajudar pra caramba. Aprenda a analisar o seu cliente. Se você já é consultor, você já tem cliente. Então, analise os seus clientes. Entenda as dores profundas que ele tem, o que tira o sono dele, os desejos dele. Isso é ouro para você. Mapeie se a sua solução está adequada, né? Sempre esteja reajustando. Às vezes, a gente não consegue se prender a só uma solução, né? Mas tente sempre rever se você está conseguindo atender os desejos mais importantes, se você está conseguindo, vamos dizer assim, porque quanto maior a dor, quanto mais urgente, né, mais rápido você vende a sua consultoria. A gente tem alguns vídeos que falam sobre isso aqui no canal também, né, porque as pessoas tendem, quanto maior for a dor, vamos dizer, aquela dor de dente é a dor que ele vai direto para o dentista. Você precisa de dor fratura exposta, né, então os consultores que tratam com problemas mais graves, eles tendem a vender mais fácil. Se você trabalha com problemas muito, vamos dizer, leves, o cliente vai postergar. Porque é assim mesmo. A gente faz isso na nossa vida pessoal também. A gente tende, infelizmente, por conta até do nosso estilo de vida, a gente tem muitos problemas, né, no nosso dia a dia. Aquele problema que não está berrando, a gente tende a adiar. Então, infelizmente, os consultores que escolhem os problemas mais berrantes, mais graves, né, e que conseguem encontrar um meio de fazer o cliente perceber, esses consultores tendem a ter mais facilidade de vender. Pensa sempre o seguinte, se você está com o seu carro quebrado no meio da estrada, e no meio do nada, você não conhece ninguém, vê um socorro, ele nem precisa ser o melhor socorro do mundo, você paga qualquer coisa por ele. Então sempre lembra disso, né? Que isso ajuda muita gente também a saber escolher qual é a solução que a gente vai atuar, qual é o cliente, né? E lembre-se, se você começar torto, vai tudo dar torto depois. Para poder ajudar vocês a entender bem como que vocês devem prospectar, eu pensei em dar um exemplo prático de um negócio tangível. Às vezes, para a gente visualizar melhor, é legal a gente dar um exemplo prático. E eu vou dar um exemplo bem simples de uma coisa tangível. No meu exemplo, eu sou um moveleiro. Tá, mas para ser moveleiro, o moveleiro tem, vocês podem pensar aí, ele pode atuar em várias coisas. Ele pode fazer móvel de todos os tipos, para pessoa física, para pessoa jurídica, pode ser residencial, pode ser comercial, não é? Eu posso sair por aí oferecendo móvel para todo mundo. Eu posso colocar anúncio, eu posso entrar nas redes sociais. Eu estou concorrendo com todos os moveleiros que existem.
Na minha região, principalmente, não é? Mas é uma concorrência grande, porque tem muitos. Agora, o que eu estou falando aqui, lembra do primeiro ponto? É a minha identidade. Quem eu vou atender? O meu cliente e a minha solução. Eu falei de 3 coisas, lembra? Então, eu decido o seguinte, tá, eu vou atuar. Móveis residenciais, então, pessoa física. Mas eu quero me especializar mais. Eu quero trabalhar com móveis focados em imóveis pequenos, móveis mais planejados. Eu vou, de repente, ter uma pessoa, um arquiteto, que vai trabalhar em parceria comigo. E nós vamos fazer móveis bacanas, assim, super funcionais, para atender essas pessoas que têm problema. É um problema deles, porque eles querem fazer caber muita coisa num apartamento pequenininho, né? Então, esse aí vai ser o meu cliente e a minha solução é ajudar ela a aproveitar espaço. Nessa posição, entendendo que essa é a minha identidade, o cliente que eu atendo é isso, né? Eu vou entender que eu vou dar essa solução para ele, eu vou entender tudo sobre isso. Eu vou pesquisar que soluções tem, que tipo de materiais são melhores, quem são os parceiros que eu vou atuar para fazer o melhor. E aí eu vou tentar descobrir onde esse tipo de cliente pesquisa, onde ele atua, é em rede social, é no Google. E eu vou começar a ver um jeito, lembra que eu falei? De me fazer conhecer por ele, para que ele me veja. E aí eu vou começar a produzir ou conteúdo, ou vou botar foto do que eu faço, ou vou escrever artigos explicando o benefício de um móvel que eu fiz, para que ele veja como é bacana a minha solução, como eu entendo a dor que ele tem. Ó, você que tem uma sala pequena, olha que bacana esse móvel aqui que eu faço. Porque ó, ele dá a sensação de espaço e você pode guardar o dobro das coisas. Ó, você que tem um quarto pequenininho, você precisa de armário. Olha esse armário aqui. Olha essa cozinha aqui. E móvel é bacana, né? Porque é tangível. Então você pode colocar visual do móvel, visual do antes e depois, né? Você pode explicar, ó, esse material aqui. Você pode até falar de preço, se você quer atender um público, porque normalmente quem mora em imóvel menor também às vezes é um público de classe média. Você pode focar também, que pode ser uma outra dor desse público, às vezes, ó, dinheiro. Você pode pensar talvez em abordar na sua comunicação que você financia, que você tem parceiros de pagamento no cartão, que você, por exemplo, sei lá, facilita a entrega. Isso tudo na sua comunicação vai ajudar esse cliente a olhar e pensar, essa pessoa me entende. É isso que eu preciso. Às vezes seu móvel nem vai ser o mais barato, mas você facilita o pagamento para ele, mas você entrega mais rápido, ou não, mas você faz alguma coisa que os outros não fazem. Ou às vezes, mesmo você cobra um pouquinho mais caro, se o seu móvel for muito bacana, para uma pessoa que tem muita limitação de espaço, talvez ele queira o seu móvel. O importante é você mapear quais são as dores e desejos dele, porque tem vários públicos. É totalmente diferente, pensa no que eu estou dizendo. Se você pode ser um moveleiro e você pode dizer, não, eu quero atuar com móveis de luxo. É outro público. Se você quer atuar com móveis de luxo, a sua abordagem é outra. Você já vai falar dos materiais, você vai mostrar, vamos dizer, o luxo do tipo de material que você faz. Você vai ter que fazer parceria com arquitetos famosos, você vai ter que tentar entrar em nichos, tipo de exposições, para mostrar o seu material, para mostrar glamour, porque é isso que seu público quer estar associado com o nome, com branding, que essas pessoas gostam. Então, você entende como é diferente? Dependendo do público que você quer atender, a abordagem que você vai fazer para o seu público ver valor em você. Eu estou usando esse paralelo para ficar mais claro, porque quando você está vendo um negócio tangível, você vê como que a comunicação, como que a abordagem é diferente. Então, quando você começa a entender quem eu sou, que solução eu ofereço, você começa a ver como você vai se comunicar, onde você vai se colocar para que a pessoa te conheça, né? E aí você vai começar a falar a língua daquela pessoa, você vai falar só sobre as dores daquela pessoa, como você conhece, como você pode ajudar, como você vê soluções. Às vezes ela vê seu conteúdo, ou que você está provendo para ela, talvez nem vai fazer com você, mas ela vai saber que você conhece. E a tendência da maioria delas é, às vezes, pensar assim, nossa, talvez ele vai ser a pessoa que vai me dar a solução. Porque tem muita gente que pensa assim, se eu dou informação, essa pessoa não vai fechar comigo. É o maior temor, né, quando fala de produção de conteúdo. Que, se eu dou muita informação, a pessoa vai pegar a informação e vai fechar com o outro.
Existe esse risco, mas na prática a tendência é, né, e eu falo isso por experiência própria, porque nós somos produtores de conteúdo. Quando você dá informação para as pessoas, existe um outro efeito colateral. As pessoas tendem a perceber o seu valor enquanto, vamos dizer assim, quem ajuda, ele é percebido também como uma autoridade. Pode até ser, né, que aquela pessoa, no momento, ela não contrate você, mas ela sempre vai ter uma referência de você como uma autoridade naquele assunto. E se ela não pôde contratar o seu serviço, um dia alguém vai precisar, ela vai dizer, ó, eu conheço uma pessoa fera nesse assunto. E ela vai te ajudar. Então, às vezes, a gente não pode ter uma visão muito curta quando pensa em vender. Porque quando a gente tem essa visão muito limitada e curta, a gente não constrói a nossa autoridade, que é um fator muito importante quando a gente pensa em vender serviço. Bom, agora que eu dei um exemplo prático, uma coisa tangível, eu quero ajudar você, consultor, a fazer o seu primeiro plano básico de prospecção. Eu vou usar um exemplo de uma consultoria financeira, que eu acho que tem muita gente no nosso público que é consultor financeiro. Mas se você tem outra área, qual o seu segmento, eu queria até que você comentasse pra gente qual é, pra gente saber, porque a gente pode dar mais exemplos na sua área, mas para isso eu tinha que saber. Então comenta aí pra mim, você é consultor em que área? De repente a gente pode fazer o próximo conteúdo inspirado em você. Consultor financeiro é uma área bem abrangente, eu posso atender todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, eu posso atender varejo, eu posso atender pequenas indústrias, posso atender dentistas, posso atender médicos, academias. Eu estou falando isso, eu já atendi uma infinidade de clientes e a gente aqui já fez consultorias na área financeira, muitas. O problema é que assim, se a gente atende todo mundo, a gente não fica especializado em nenhum nicho. Então, quando a gente quer prospectar, é mais eficiente a gente escolher. Não é bem um nicho, mas um problema, né? Fica mais eficiente até para se comunicar, para saber onde essa pessoa está, para entender as dores. A comunicação fica melhor. Então, eu sugiro que você tente pensar em um público que você, vamos dizer, ou que você executou mais serviços. Talvez uma abordagem, aí eu vou dizer, o passo 1. Tenta pensar em alguém que esteja mais perto, que seja mais acessível a você. Esse costuma ser o caminho mais curto para vender o primeiro serviço ou para vender o próximo serviço se você está parado. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser alguém que já te pediu ajuda. Né? Se você está numa fase de paradeira, está com dificuldade de vender, pensa nessa pessoa. Né? Qual é o segmento dela? Talvez seja bom começar assim. Às vezes não é o que a gente quer, mas nem sempre a gente tem que começar pelo que a gente quer. Às vezes a gente tem que começar pela oportunidade que a gente tem. Então eu vou avaliar dessa pessoa, vamos dizer que está mais próxima, que é mais viável, mais acessível. Qual é o maior problema que essa pessoa tem? Porque para simplificar o trabalho de consultoria, um grande perigo dos consultores é que normalmente a gente vai para o cliente, ele tem 1000 problemas e ele quer que a gente resolva tudo. E não dá, a gente sabe que não dá. A gente tem muito conteúdo sobre escopo, sugiro você dar uma olhada. Se a gente não tiver um escopo claro nos nossos trabalhos, a gente entra vamos dizer, num mundo e a gente não resolve problema nenhum, o cliente fica insatisfeito. É importante você entender esse lance do escopo, pesquisa aí no YouTube, inclusive você pode pesquisa sobre escopo que a gente fala muito sobre isso. Então, define o problema e o escopo do que você vai fazer. O que você vai ajudar? Você sabe resolver bem esse maior problema dessa pessoa? Você tem capacidade para isso? Porque também tem esse ponto, a gente tem que ter humildade de entender que nós, às vezes, temos áreas que nós temos mais habilidades. Se eu não sei, vale a pena estudar? É uma área que me interessa? É uma área que é fácil e viável de eu aprender rápido? Nós, tecnicamente, tem coisas que são mais fáceis de aprender. Algumas coisas levam 2, 3 anos. Às vezes eu preciso fazer uma pós-graduação, às vezes eu preciso fazer um curso mais longo. Então, aqui entra um pouco de humildade. Se é uma coisa que eu tenho capacidade, ótimo. Então, o que eu posso fazer? O ideal é você montar uma pequena solução. Não é que você vai pegar um Ctrl+C, Ctrl+V não, tá, gente? Consultoria, o cliente espera que eu resolva o problema dele. O cliente gosta de uma solução, senão ele vai para uma máquina, ele vai para um robô. Não, gente. O cliente espera uma coisa mais personalizada. Mas é bom que você tenha um esqueleto, tenha uma base, um plano de trabalho. Se você não sabe fazer isso, tem muito conteúdo também no nosso canal. Porque você tem que ter, vamos dizer, um projeto meio que padrão de consultoria. É bom você ter isso para você, vamos dizer, ter uma consultoria meio que um padrão de qualidade nas suas consultorias. Então, você define mais ou menos uma solução básica, financeira.
né, é um diagnóstico, depois como que você vai dividir suas visitas, mais ou menos como que você organiza, um fluxo de caixa. Ah, eu preciso estruturar um fluxo de caixa, estou falando na área financeira. Que etapas você faz? É meio padronizado, muda um pouco de um cliente para o outro, porque um cliente às vezes não tem nada, o outro cliente tem um financeiro manual. Isso você vai adaptar, mas o básico é igual para todos. Ah, esse cliente ele precisa aprender a montar o preço de venda dele, não sabe. Então, aí isso aí pode variar de um cliente para o outro. Mas o básico, a gente meio que já sabe o que vai fazer. Então, eu te estimulo a sentar, botar a sua cabeça para funcionar e meio que fazer um fluxo de como que sua consultoria vai funcionar. Assim, em termos de horas, faz uma estimativa básica para você ter um ponto de partida. Quando você for discutir com seus clientes, você não vai começar do zero toda vez que você for fazer a sua proposta. Você já tem mais ou menos, vamos dizer, o plano base. E aí você só adapta de acordo com cada diagnóstico que você fizer, né? Ou na primeira visita, que isso é um outro ponto, você vai entender melhor a situação do cliente e aí você vai avaliar com base nisso. Mas você já tem meio que uma base. Aí você vai pegar esse cliente, vamos dizer, base, e vai mapear as dores e desejos dele. O que ele anseia? Ah, ele quer qualidade de vida? Ele gosta, por exemplo, de soluções rápidas? Ele gosta de, vamos dizer, um atendimento mais personalizado? Eu já vi uma vez um cliente falando sobre o contador dele, eu achei tão engraçado, que ele disse que ele amava o contador porque o contador nunca ligava para ele. Eu achei tão engraçado, porque já tem gente que diria assim, eu amo o contador porque ele me dá todas as informações. Ele falou que ele gostava do contador porque nunca ligava para ele. Eu sou contadora de formação. Falei, gente, que tristeza. Né? É um desabafo aqui. Mas assim, porque ele achava bom entregar tudo na mão do contador e o contador nunca ligar para ele. Que é péssimo. Né? Até a gente falou isso com ele na época, porque o bom o contador dele devia viver frustrado, doido para conversar com ele, porque nós sabemos como é bom para nós que prestamos serviço ter essa troca com o cliente, né? E quando o cliente não quer, é péssimo, porque é bom. O que o cliente espera? Ele quer ser informado, ele quer um relatório simples? Não, ele gosta de detalhes. Eu já tive um cliente que perguntava tudo, e tem cliente que gosta de detalhe, e esse cliente vai precisar de um relatório mais detalhado. Você tem que entender o perfil dos seus clientes, para você poder atender de uma forma que agrade, que encante ele. Não, seus clientes, eles gostam de coisas assim online, eles não gostam de perder tempo, gostam de fazer reuniões remotas. Então, isso vai ser um valor para ele. Não, o meu outro cliente não, ele gosta que sente com ele. Por exemplo, se você atende pessoas que ainda não são muito ligadas com a internet, essas pessoas vão querer atendimento presencial. Isso tudo você tem que ter em mente para você poder trabalhar isso na sua comunicação. Porque aí, para aquele cliente, você vai dizer, eu faço visitas presenciais, ele vai adorar. Vai ter outros clientes que vão achar horrível. Então, entende como que é importante você entender para quem você vai falar? E até mesmo para você ter a sensibilidade de perceber e poder se adaptar. Ou até dizer na sua comunicação, eu faço tanto isso como isso. Né? Muito legal isso. Você já pensou nisso aí? Tá bom. Então, no meu exemplo, eu trabalho na área financeira. E eu vou trabalhar para um amigo meu que é fisioterapeuta. Ele está precisando estruturar o financeiro lá dele e quer se organizar. Ele trabalha muito e nunca tem dinheiro. Esse aí, vou dizer que a queixa normal, quem é consultor da área financeira aí, que o cliente fala isso. Trabalha muito, vê que entra, mas nunca sobra. Comenta aí comigo se isso acontece com você também. Porque a maior parte dos clientes nossos de financeiro dizia isso. Aí a gente começa fazendo o nosso diagnóstico, né? Para entender melhor o que ele faz. Se você não sabe fazer diagnóstico, comenta aqui embaixo, né? Que é uma etapa importante do processo de consultoria. Eu vou te dar algumas dicas para você não ficar perdido. Mas o diagnóstico é muito importante, né? É uma etapa super importante. E eu vou falar de 7 passos que você pode fazer no seu diagnóstico. Uma é entender o que é realmente a demanda do cliente. O que ele precisa. Porque nem sempre a demanda do cliente é o que ele pede. Às vezes o cliente pede uma coisa, mas não é o que ele realmente quer. Se você é consultor e já atua há mais tempo, vai perceber, já vai dizer que, vai comentar aqui que isso aconteceu com você. Às vezes o cliente diz que quer, a gente já foi auditor. E as pessoas procuravam a gente dizendo que queriam uma auditoria. E na maior parte das vezes não era a auditoria que eles queriam. Então, a gente tem que ouvir muito o cliente, pedir para ele explicar bem o que ele quer, e para entender
exatamente o que ele precisa, né? Porque muitas vezes o cliente não sabe explicar ainda bem. A gente tem que ajudar ele a nos contratar. Depois a gente tem que entender quais são as dúvidas que ele tem, né? Para poder sanar. Porque é péssimo, ele tem que entender, a gente tem que tirar todas as dúvidas do cliente em relação ao trabalho. Então, perguntar se ele tem qualquer dúvida, dúvidas em relação ao problema dele, dúvidas em relação ao trabalho. Perguntar todas. Outra coisa na área do financeiro que eu vou perguntar é se é ele que cuida do financeiro, se tem alguém. Isso é importante quando a gente vai fazer uma consultoria. É a pessoa que eu vou atender ou tem uma outra pessoa? Ele tem alguém da equipe que ele vai direcionar? Se ele tem assistentes, é importante eu saber quem são, qual é, vamos dizer, o grau de formação deles, se eles têm experiência, se são estagiários, tudo vai me ajudar a pensar em como que eu vou me organizar. Eu vou tentar entender também, isso é uma coisa também mais assim, de percepção, quais as barreiras que o cliente tem. Às vezes tem clientes que têm barreiras assim, eu não dou para fazer isso, eu não consigo fazer financeiro, acho muito difícil. Talvez na sua área o cliente vai dizer a mesma coisa. Às vezes as pessoas já têm crenças negativas em relação àquilo que elas contratam a gente para fazer. Então é importante a gente perceber que às vezes o nosso trabalho também é meio de quebrar essas coisas que a pessoa por alguma razão criou. E no nosso trabalho ajudá-la a vencer, a romper essas coisas para que ela possa, vamos dizer assim, depois levar adiante e conseguir executar essas tarefas sozinha. Porque o consultor, ele não fica executando as tarefas, ele treina alguém da empresa para que aquilo continue sem ele. Então é muito importante a gente entender isso aí, para, vamos dizer, o trabalho ter sucesso depois. Outro ponto importante é entender também essas dificuldades. O que é difícil? É falta de tempo. Por exemplo, no financeiro ele tem dificuldade com planilha, ele não gosta de mexer com aplicativos. Eu tenho que entender quais são as principais barreiras para eu tentar ver como adaptar minha solução, no caso do financeiro. Outra coisa fundamental, né? Acho que em toda a consultoria, que tipo de informação é mais importante para ele? Indicadores, o que é importante para que eu já possa começar a pensar. Então essa seria a fase, vamos dizer, básica, assim. Tem outras coisas também que eu costumo apurar, mas isso varia muito de cliente para cliente, né? Mas eu estou deixando essas aí para você já se inspirar. Eu vou fazer esse trabalho com meu amigo, né? E vou tentar deixar um trabalho muito bacana, né? Para que ele ame esse trabalho. Porque esse amigo meu, ele vai ser um cartão de visita para mim. Ao final desse trabalho, a minha meta é o seguinte, deixar ele satisfeito. Eu quero que esse trabalho funcione bem. Para quê? Para eu conseguir coletar um bom depoimento. Eu vou pedir a ele um depoimento. Se possível, se ele conseguir gravado, se não por escrito, para que eu possa pôr nos meus canais. Eu também vou pedir a ele deve conhecer outros fisioterapeutas, se ele pode me dar como referência, se uma referência minha para... Porque eu vou começar a tentar, vamos dizer, ou publicar conteúdo, ou, vamos dizer, me expor mais na área dos fisioterapeutas, porque eu fiz um bom trabalho. Eu posso fazer outros, aproveitar esse como uma referência. Então, a referência dele vai me ajudar. Às vezes, se ele tem outros amigos, se de repente eu vou lá, sei lá, no Crefito, né, e começo a tentar conhecer outros fisioterapeutas, ou entrar em grupos de fisioterapeutas, ou sei lá, fazer anúncio, tráfego pago, tem várias maneiras, né? Mas aí eu já tenho uma referência de um fisioterapeuta dizendo, ó, esse trabalho fez diferença, eu consegui implantar, porque o trabalho tem que dar resultado. A questão não é ir lá e executar, gente. Consultoria boa é que deu resultado mesmo, o cliente implantou e está sendo útil para ele. Isso aí vale muito. Então isso aí vai ser, vamos dizer, o cartão de visita para o segundo trabalho. E aí o segundo dando resultado, isso vai sendo uma fonte poderosa de, vamos dizer, de prospecção também, que é a consultoria de valor que se vende sozinho. Então, bom, se eu conseguir minha meta 1, que é o meu primeiro depoimento, agora eu vou para o passo 2. Lembra que eu estava falando, né? Que é o quê? Eu vou descobrir onde que os outros fisioterapeutas eles se juntam. E aí eu vou começar a procurar redes sociais, associações, como eu me aproximo mais deles, né? Assim, para conhecê-los. Eu vou começar a escutar esses fisioterapeutas e desenvolver relacionamentos com eles. Às vezes, nas redes sociais, eu posso conversar com eles via direct, no YouTube, se eu tiver condições de gravar conteúdo. Tudo com vistas assim a ouvi-los, entender as dores deles, quais são os problemas que eles têm na área financeira, para que eu possa assim responder a isso, porque quando eles tiverem condições, o que eles quiserem, aos poucos eles vão começar a entrar em contato. Oh, você ajudou? Será que você pode me ajudar também? Naturalmente essas pessoas vão me procurar. Então, fechando, lembra dos 5 pontos, que é o quê? Quem eu sou, o que eu faço, quem eu ajudo, que no caso ali
Eu faço uma consultoria financeira, mas eu ajudo fisioterapeutas, né? Então, eu defini esses 2 pontos. Aí eu defini uma solução específica, sei lá, um fluxo de caixa para gerenciar melhor, né, o serviço deles de fisioterapia para eles ganharem mais. E aí eu descubro onde que, com o meu depoimento do meu amigo, que foi aquele que estava perto de mim, que eu encontrei, que eu peguei meu primeiro serviço, eu procurei onde que tem mais fisioterapeutas nas redes sociais e tal, e eu comecei a fazer contato com eles, né? Porque aí eu procurei como que eu vou chegar a eles. E tentei todos os meios, produzindo conteúdo, né? E fui me aproximando, né? Fui fazendo relacionamentos. Tem um conteúdo muito bom que a gente gerou, que eu fiz um Trello, assim, padrão, para você poder acompanhar esses contatos, pra você não perder nada, né? Então, se você se cadastrar lá no nosso canal do Telegram, você também vai ter acesso a isso aí. Tem muito conteúdo bom lá, né? Então, eu espero ter te ajudado. Aqui nesse conteúdo eu tentei ser bem prática para você assim ter facilidade de entender como que você pode fazer. Esse é um plano bem simples. Por quê? Quando a gente está começando, né, principalmente como aqui a gente tem pouco tempo, né, lá no nosso curso a gente às vezes gasta mais tempo, né, porque a gente tem mais tempo para fazer isso. Aqui, como o tempo é curto, eu quis fazer uma coisa prática, bem mão na massa, para você conseguir implantar o seu primeiro plano. Depois você comenta comigo se você conseguiu fazer, né? E me conta os resultados. Eu quero muito saber se você conseguiu, né? Aqui, esse canal é seu. Então, fala com a gente, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar também, que é uma corrente do bem. Aqui a gente quer que seja um canal para ajudar todos os consultores, né? A fazer consultorias de valor que se vendem sozinhos. Eu desejo a você uma excelente semana.